Bom dia, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor por mais este dia. Que Deus e os céus abençoe poderosamente a sua vida nesta quarta-feira. Damos graças e honra ao nosso Senhor que nos despertou, nos presenteou com este dia e com o fôlego de vida. Você pode dar graças a Deus nesta manhã, você pode glorificar em ações de graças o nome do Senhor pela oportunidade de estarmos aqui mais um dia. Graças a Deus por isso, para quem está aqui no Facebook, no Instagram, você que vai estar assistindo este devocional no YouTube, que Deus abençoe a sua vida poderosamente, que a graça, o amor, a paz, a bondade, a misericórdia do Senhor seja agora derramado sobre a sua vida e a sua mente renovada nesta quarta-feira. Amém? Vamos orar? Vamos agradecer ao Senhor por este dia. Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos. Nós te damos graças, ó Pai, por quem tu és, pela tua grandeza, pela tua majestade, pela tua soberania. Nós te louvamos, Senhor, por todas as graças recebidas, Pai querido, as bênçãos que o Senhor já nos entregou. Te louvamos, ó Pai, por tudo que o Senhor já fez, está fazendo e ainda fará em nossas vidas, em nosso meio e através de nós. Te damos graças por tudo, ó Pai. Que a tua vontade seja feita em nós e através de nós neste dia. Eu louvo ao Senhor, ó Pai, pela vida de cada um dos teus filhos que estão orando agora comigo. Que o Senhor envie os teus anjos aonde eles estão agora, que o lar, que o trabalho, que a mente, que o coração, a alma, o espírito e o corpo seja renovado e tocado pela presença poderosa do teu Espírito Santo, que é o nosso intercessor, o nosso consolador, que nos guarda, que nos protege, que intercede por nós. Pai, nós louvamos por mais este dia e sabemos que este dia é o dia que o Senhor fez. Que tudo que nós somos fazer neste dia seja consagrado ao Senhor. Que o Senhor esteja à frente, conduzindo as nossas ações, as nossas decisões, a nossa mente, as nossas emoções, ó Pai. Pai querido, se alguém enfermo, Pai, com dores em alguma parte do corpo, Pai, se há dores emocionais, Pai querido, se há algum diagnóstico médico, Senhor, Pai querido, tudo aquilo que é negativo, tudo aquilo, Senhor, que vem para trazer tristeza, angústia, medo, ansiedade, preocupação, que os teus filhos sejam tocados agora e renovados, Pai, curados, Senhor, restaurados, fortalecidos, ó Pai, na saúde física, emocional, Pai querido, espiritual, que eles sejam tocados poderosamente pelo Senhor nesta manhã. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cura, é o Deus que transforma, restaura, liberta. Traz salvação para o nosso lar, Pai, nesta manhã. Traz salvação, Pai, para a nossa casa, Senhor. Aqueles que ainda não são salvos, aqueles ainda que não estão próximos de Ti. Que eles possam, Senhor, ser tocados poderosamente pelo Senhor. Resgata aqueles que estão perdidos, Pai. Oh, Pai querido, aqueles que precisam de uma palavra de vida, que precisam conhecer o Senhor. Pai querido, o Senhor é um Deus, Pai, que tem para nós novidade de vida, e que a tua novidade de vida nos alcance nesta manhã. Que aquilo que é novo, que é do Senhor, Pai querido, seja derramado sobre nós, as tuas misericórdias que se renovam todas as manhãs e a tua palavra que sempre se renova. Que venha tocar as nossas vidas nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Enquanto eu orava, o Senhor me mostrava mentes, pessoas que estão com as suas mentes bem acelerada hoje. Eu não sei como você acordou hoje. Eu vi o Senhor derramando bálsamo. Mentes foram renovadas, estão sendo renovadas em nome de Jesus. Porque só nós sabemos, né, queridos, o que o dia a dia causa em nós, né? O que as preocupações causam em nós. Ansiedade, crise de ansiedade, e que o Senhor renove a sua vida nesta manhã. E a palavra de hoje é: ilumine a sua mente. Como que a nossa mente pode ser iluminada? Primeiramente, não tem como fugir disso. A partir da palavra de Deus. A palavra de Deus traz para nós o renovo, a iluminação, a luz,
O que na sua vida está precisando de luz? Uma luz que traga tudo aquilo que está em oculto, tudo aquilo que não está sendo visto. A luz do Senhor, ela vem trazer, como nós oramos, salvação, libertação. A luz de Deus traz vida. Mas, para nós declararmos isso neste dia, nós precisamos meditar na palavra. E eu quero ler com você Efésios. Livro de Efésios, Novo Testamento. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. O livro de Efésios é a carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. E aqui nós vamos ver poderosamente Paulo escrevendo coisas poderosas, direções poderosas a partir do Senhor, né? E é assim que o Senhor faz conosco. Por isso que você está aqui hoje. Não é por um acaso que você veio participar desse momento devocional. É porque você sabe que a palavra de Deus traz direção para a sua vida, né? Traz realmente um abrir da sua mente para você começar a ver e entender e compreender aquilo que é a vontade de Deus para a sua vida. Nós precisamos viver a vontade de Deus aqui nessa terra. Nós precisamos viver a vontade do Senhor em nós e através de nós. Mas para isso a nossa mente precisa ser iluminada. Nós precisamos ver aquilo que nós não estamos conseguindo ver. Porque muitas vezes a incredulidade, a dúvida, crenças, quantas crenças que limitam a gente ter fé em Deus. Queridos, quantas pessoas eu ouço que têm dificuldade de confiar em Deus por conta dos seus traumas, dos seus bloqueios emocionais. Porque sofreu na vida durante muito tempo traições, né, abandonos. E como acreditar em um Deus que não conhece fisicamente? Isso tudo está na nossa mentalidade. Existem muitas pessoas que não conseguem acreditar em Deus, não conseguem confiar em Deus por causa dos seus bloqueios mentais, emocionais, por conta de traumas, né? Foi traído, foi enganado, foi abandonado. E como acreditar em algo que não vê? E às vezes a gente até julga essas pessoas, sabe, queridos? Às vezes a gente julga. Como que você não acredita em Deus? Como que você não consegue confiar? Por isso que a gente precisa olhar para a nossa mente. O tempo todo o Senhor fala sobre o renovo da mente, sobre nós trazermos pensamentos, entendimento. E essa palavra de hoje vai falar novamente sobre isso. A nossa mente precisa ser iluminada pela palavra de Deus, para nós podermos ver aquilo que a gente tem dificuldade de ver, não porque a gente não tem QI para isso. Isso não tem a ver com inteligência. Isso não tem a ver com a nossa condição de aprendizado, mas sobre os bloqueios que a nossa mente tem na nossa memória, no nosso inconsciente, por conta de coisas que a gente ouviu a vida inteira, por conta de coisas que feriram a nossa alma e que a nossa mente acreditou naquilo. Então a palavra, ela tem esse poder de libertar. A palavra do Senhor diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então se há algo ainda que você hoje não conseguiu romper, viver, até crer, conseguir confiar, sabe? Confiar que Deus está no seu amanhã. Queridos, tem pessoas que não é porque elas não amam a Deus, porque elas não acreditam que Deus existe, é porque elas têm dificuldade de confiar. Por conta de muitas coisas que a mente bloqueou ali. Mas olha o que a palavra do Senhor diz. Eu quero ler essa palavra com vocês, porque ela é poderosa para iluminar a sua mente hoje. Se você está aqui hoje comigo, é porque o Senhor quer trazer um renovo da sua mente a partir dessa leitura, dessa meditação. Diz assim, Efésios capítulo 1, a partir do versículo 3. Eu vou fazer uma leitura com vocês hoje, tá? Se você não pode ler comigo, você está na correria, anote e leia depois. Mas antes de você meditar na sua casa, você vai orar novamente e falar: Senhor, ilumina minha mente ao meditar nesta palavra, que eu possa compreender. E quantas pessoas também falam: Pastora Aline, eu tenho dificuldade de entender a Bíblia. Eu tenho dificuldade de entender quando eu leio. Comece a pedir ao Senhor antes da sua leitura: Espírito Santo, abra minha mente. Me dá entendimento da tua palavra. E você vai ver saltar dos seus olhos coisas poderosas que Deus quer falar com você.
Amém? Por isso que nós temos que ter uma vida devocional. Essa prática é para você se conectar cada vez mais profundamente com a palavra de Deus. Amém? Vamos ler versículo 3, Efésios 1, 3. Bendito o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco com toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feita herança, havendo sido predestinado conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e a vossa caridade para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de iluminação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Querido, não sei se você conseguiu perceber o quanto esta palavra ilumina a nossa mente sobre quem é o nosso Senhor, quem é o nosso Pai, quem é o Espírito Santo de Deus e quem nós somos nele. Aqui já está claro, o apóstolo Paulo está dizendo que nós somos predestinados, que nós somos guardados, que nós somos redimidos pelo sangue de Jesus. Mas não só o sangue de Jesus, que é o ponto aqui, mas o que Deus realizou a partir do sacrifício da cruz do Calvário, ao entregar o seu único filho. Qual foi o propósito de tudo isso? Às vezes a gente acha, Deus nos amou tanto que entregou o seu filho para morrer no meu lugar, para que eu fosse salvo. Em resumo, é isso. Mas você se contenta em saber só isso? E aí a nossa vida fica limitada, a nossa mente pequena, porque a gente se contenta com pouco. A gente se contenta em saber só isso, que você é salvo porque Deus te amou muito. Mas quando você compreende o poder deste amor, o que este amor foi capaz de realizar a partir da entrega do único filho do nosso Pai, e que esse sacrifício trouxe para nós aqui, como diz a palavra, a herança, o destino, sabe? Trouxe para nós, como diz aqui, uma vida abundante, trouxe para nós promessas, tudo aquilo que nós podemos alcançar em Deus é a partir da redenção. Quando nós somos redimidos em nossos pecados, nós podemos ver que não é só um fato
pequeno, é grandioso. E aí você passa a viver uma vida realmente de filho adotado por um Deus Todo-Poderoso. Porque a partir desse sacrifício de Jesus, nós somos adotados como filhos. Até então, o unigênito, o filho, era só Jesus. Mas a partir do Pai entregar o seu único filho, ele se tornou primogênito. Ele é o primeiro. E nós somos os outros filhos de Deus. Alguém que nos amou de uma tal maneira, que trouxe para nós o que esta palavra está dizendo, coisas profundas. Olha só, qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus. E aqui o apóstolo Paulo está dando graça, ele fala, eu dou graças a Deus, eu apresento vocês em oração porque vocês têm crido. Porque a fé de vocês no Senhor, e ele vai dizer aqui, em quem também vós estáis, depois que ouvistes, presta bem atenção nisso, versículo 13. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes, o que ele está dizendo? Vocês que estão em Deus, depois que vocês ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele crido, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Olha só, quando você aceita Jesus como seu único suficiente Salvador, e você acredita que Ele é o único capaz de salvar a sua vida de todo pecado, de nos levar para a glória com acesso a uma eternidade que já nos está prometida, que já está sendo preparado um lugar para você na glória, quando Jesus vier buscar a igreja. Quando você acredita nisso, a partir de quê? De ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir. Olha só o que ilumina a nossa mente, o ouvir a palavra. É impossível eu crer em Deus se eu não ouço a palavra. É impossível ter fé se eu não ouço a palavra. Ah, Aline, mas eu não fico lendo, eu não fico indo à igreja, eu creio que Deus existe. Tem muitos que usam essa fala, né? Eu creio que existe um ser superior, eu acredito. Tá, acreditar que Deus existe é uma coisa. Agora, viver uma vida de fé é outra. E mais ainda, fé com obras. Vocês entendem qual é a profundidade de uma vida plena com o Senhor? Que é você ter essa iluminação da sua mente, que sempre há coisas mais profundas para você viver em Deus. Que talvez a sua vida está tão pequena, tão limitada. Você vive no fiozinho da misericórdia. Sabe? Aquele fiozinho. Ai, quando tá tudo. Aí você... E você vive assim. Você vê que tem pessoas que entram em depressão. Pessoas têm transtorno de ansiedade. Pessoas vivem nessa vida de crise de ansiedade, até deprimidas demais, porque elas vivem sempre no fiozinho da misericórdia. Por que elas vivem no fiozinho da misericórdia? Porque elas não passam para o outro lado, elas não se aprofundam. Lá em Ezequiel, nós não vamos ter tempo, mas em Ezequiel vai dizer sobre as águas profundas. O Senhor leva ali o profeta Ezequiel, ele está com as águas nos pés, né, nos artelhos, e aí ele vai sendo levado às águas do joelho, e ele vai sendo levado às águas nos lombos, águas profundas. Eu te desafio nesta quarta-feira a buscar a profundidade, a plenitude. O que é plenitude? É uma vida plena com o Senhor a partir do mergulho que você vai fazer na busca da revelação da palavra de Deus em sua mente. Porque a sua mente, tudo começa na sua mente. É a partir da sua mentalidade que você se move, que você age, que você decide. Então, se a sua mentalidade está pequena, está limitada, a sua vida vai ser assim. E você vai viver no fiozinho da misericórdia. Você não vai ver o extraordinário. Você não vai viver as coisas grandiosas que Deus tem. Mas quando você se aprofunda no conhecimento da palavra, você se aprofunda em conhecer a Deus, diz lá em Oséias 6,3, conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Ou seja, nós vamos ter sempre o que aprender sobre Deus. Nós vamos ter sempre experiências novas para viver com Deus. Jó, diante do que Jó passou, de toda aquela dificuldade, aquela tribulação na vida dele, no final ele disse, antes eu conhecia a Deus de ouvir falar, mas agora de com ele andar, porque ele teve experiências profundas da mão poderosa de Deus sobre a vida dele.
Aline, mas a família morreu, ele perdeu tudo, ele ficou enfermo. Mas quando Deus restituiu, quando Deus fez tudo novo na vida dele, ele pôde ver a graça de Deus sobre a vida dele. Ele pôde ver o poder que só Deus tem, como nós lemos aqui. Deus tem o poder, ele tem o governo, né? Ele tem a possessão de todas as coisas. E continuando aqui, ouvir a palavra de Deus, o evangelho da salvação. Que às vezes a gente só conhece, sabe que Deus existe e lê sobre Deus, mas você entende que você precisa mergulhar no conhecimento do poder da salvação através do evangelho? Você já leu os 4 evangelhos aqui que está nas escrituras? Mateus, Marcos, João e Atos. Você já leu aqui os 4 evangelhos? Você já se aprofundou? Porque aqui Jesus vai ser revelado de uma maneira poderosa para você. Você não vai só conhecer o Jesus que morreu na cruz. Você vai conhecer Jesus que realizava milagres, que amava, que zelava, que também corrigia. Queridos, ilumina a sua mente a partir de hoje, mergulhando no conhecimento da palavra de Deus e de quem Ele é. Saia do raso. Quantas mentes estão no raso? Mente que vive no raso, não se aprofunda em conhecimento, não se aprofunda em buscar a transformação da sua mente. Elas vivem limitadas. Se contenta com pouco. Se contenta com o fiozinho da misericórdia. Não, eu não quero viver no fiozinho da misericórdia. Eu quero viver a totalidade da misericórdia de Deus. Vendo a mão de Deus fazendo coisas extraordinárias, milagres. Cegos ver, surdos ouvir. Por isso que hoje nós não vemos tantos milagres como antigamente. Mortos ressuscitar. Jesus não mudou, Deus não mudou, a sua palavra continua sendo a mesma. O poder de Deus é o mesmo. O que mudou é a nossa mente, é a nossa mentalidade, a forma que a gente está crendo. Por isso, então se você decidir hoje viver milagres extraordinários, que eles vão contar algo, né, pessoal, mas é algo que eu tenho vivido em Deus, nesses últimos anos onde o Senhor precisou, né, me moldar, me apertar, me transformar, eu tenho buscado viver experiências profundas com o Senhor. E uma delas é quando os meus filhos ficam resfriados, com febre, doente. Eu vou na autoridade, meu esposo fica às vezes olhando assim, amém, amor, amém, mas eu vou lá e falo, Senhor, eu não aceito. Não aceito essa gripe, eu não aceito essa enfermidade. No outro dia já tá pulando. Eu tenho vivido isso dentro da minha casa. Eu tenho vivido coisas com Deus que eu nunca vivi. Mas eu conheço Deus e ando com Deus desde a minha infância. Mas eu tenho vivido coisas profundas com Deus a partir da minha mente. Eu tomei posse do conhecimento de quem Deus é e estou declarando, eu quero viver isso. Então quando a sua mente é iluminada sobre quem Deus é, sobre o poder da palavra de Deus, você vive essa vida abundante, extraordinária. Porque olha só, conhecimento, ouvir a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, conhecer o poder do evangelho. Quando você conhece o poder do evangelho, sua vida ela é transformada. Quando você vive isso. E aí vai continuar dizendo aqui, e tendo nele também crido. Olha só a consequência. Ouvir a palavra da verdade, conhecer e ouvir sobre o evangelho da salvação e crer. É aqui que, como eu falei no início, tem pessoas que têm dificuldade de realmente se aprofundar e confiar por conta de bloqueios. Se existem bloqueios na sua vida, procure ajuda. Claro, busque em Deus a cura disso, mas se você conhece algum profissional, alguém que pode te ajudar a aprofundar essa cura interior da sua alma, de traumas que você viveu, porque você pode, prestar bem atenção no que eu vou dizer, amados, com muito temor do Senhor e muito amor pela sua vida. Se você não está vivendo a totalidade da promessa, se você não está vivendo águas profundas, se você não está vivendo milagres do Senhor na sua casa, na sua caminhada, porque você não tem conseguido crer no Senhor, confiar em Deus, por conta de traumas, coisas que você viveu,
E muitas vezes relacionado, eu vou pontuar isso, mas a gente não tem tempo. Mas isso é importante quando você procura um profissional cristão. Alguém que não separa a fé da ciência. Não tem como. Isso é importante. Por quê? Existem muitas coisas relacionadas à paternidade. Se você não teve uma paternidade saudável, um pai presente, ou talvez sofreu decepções com seu pai, né? Abandono, rejeição, até visto seu pai muitas vezes, né, sendo esse homem dentro da sua casa, que agredia sua mãe, né, traições, tudo isso, se você teve essa vivência na sua infância, você vai ter muita dificuldade de acreditar que Deus é pai, de viver a plenitude da paternidade de Deus na sua vida. Então, se você está vivendo essa realidade hoje, busca essa cura. Busca ressignificar essa dor que talvez, Aline, mas pra mim tá tudo bem. Hoje eu não sinto mais, mas e aqui? São gatilhos mentais. Pensa, você tá ouvindo uma palavra onde eu tô dizendo pra você que Deus é seu pai, que ele tem coisas extraordinárias, que Deus ele cuida de você. Os seus gatilhos mentais estão te levando às suas memórias. Aí entra o conflito. Mas meu pai não cuidou de mim. Mas meu pai fez isso. Mas meu pai... Aí como você vai acreditar num pai que você nem conhece física? Entende o conflito, queridos? O Senhor trouxe essa palavra nesta quarta-feira e eu creio que tem pessoas precisando receberem essa luz na sua mente. Para você entender que você tem que pensar e fazer algo a respeito disso sim. O desejo do nosso Senhor é nos curar. É nos libertar. É nos restaurar, é nos renovar. E por isso que ele coloca diante de nós muitas vezes coisas que a gente não quer pensar a respeito, mas a gente precisa. Mudanças. Nós precisamos mudar para ver a mão de Deus resgatar em nós aquilo que está preso, bloqueado. Que a sua mente seja renovada e iluminada por esta palavra. Não pelo que eu estou falando, mas pelo que Deus está ministrando no seu coração hoje, a partir da palavra dele. E aqui continuando, versículo 13 ainda, né? Ouvir a palavra da verdade, o evangelho da salvação, crer e ser selado pelo Espírito Santo da promessa. Então, a partir do momento que você ouve a palavra, que você ouve o evangelho do Senhor e que você crê, existe o passo de ser selado pelo Espírito Santo da promessa. E como que eu sou selada pelo Espírito Santo da promessa? Buscando viver, sendo o templo, a habitação do Espírito Santo. Porque aí é Ele que vai te convencer do pecado, da justiça, do juízo. Ele é quem vai trazer para você aquele... Ai, acho que isso não é para eu fazer. Sabe? Aquele sentimento, aquele... Ai, meu Deus, é o Espírito Santo, ele intercede por nós. Então ele está sempre, então ser selado pelo Espírito Santo da promessa. Então conhecer a palavra, ouvir a palavra, entender o poder do evangelho da salvação, entender o que é buscar a salvação de Deus todos os dias. Nós não vamos ter tempo, mas eu ainda vou trazer aqui em um dos dias do devocional sobre a salvação, como buscarmos a salvação todos os dias, como andarmos, caminharmos em santidade com o Senhor e ser selado pelo Espírito Santo. Ter o Espírito Santo dentro de você, caminhando com você. A partir disso, você vive a vida abundante que Deus tem, a plenitude da vida que Deus tem para você. Amém? Foi aqui 30 minutos, passa tão rápido, mas que o que o Espírito Santo ministrou para nós a partir desta palavra hoje, eu quero ler aqui o versículo 17 e o 18 para você. Como o apóstolo Paulo falou para Éfeso, eu vou ler o 16 e é como eu quero que você receba esta palavra como a minha oração e intercessão por vocês também. Versículo 16. Não cesso de dar graças a Deus por vocês, lembrando-me de vós nas minhas orações. E eu oro como o apóstolo Paulo por cada um de vocês que está aqui, para que isso aqui aconteça. Versículo 17.
para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Então eu oro para quê? Eu intercedo por você. Eu intercedo pela sua vida hoje, para que o conhecimento do Espírito, da revelação e da sabedoria de Deus invada agora a sua mente se abra, ela se ilumine hoje, para que os olhos do seu entendimento, em outras versões vai estar, para que a sua mente saiba qual é a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança, para que você conheça profundamente o poder de Deus, o poder da salvação. Então que hoje a sua mente seja iluminada e ela se expanda. E a partir disso eu estou dizendo algo da palavra, eu estou profetizando, declarando a palavra sobre a sua vida. Que em seu conhecimento o espírito da sabedoria e de revelação ilumine a sua mente. E você possa viver essa vida profunda, né? Mergulhar cada vez mais em quem é Deus e no poder que Ele tem de fazer coisas extraordinárias como era feito no passado. De você colocar as mãos sobre enfermos e eles serem curados. De você declarar vida onde há morte. De milagres acontecerem a partir da sua boca. Profetizando a palavra. Declare a palavra do Senhor e creia. E com muito carinho eu repito o que eu disse aqui. Se você é essa pessoa que está aqui, neste momento devocional, que gostaria de crer com facilidade em Deus, que gostaria de ver, como eu ouço isso, queridos, eu falo isso por conhecimento, que gostaria de ver Deus como seu Pai, mas que você tem essa dificuldade por conta de traumas, né? Você não teve um pai presente, não teve um bom pai, e você não consegue hoje confiar, ver Deus como seu Pai. Ore a Deus a respeito disso, mas se você precisar, busque essa ajuda. Como eu disse, tem profissionais da área cristãos que podem te ajudar a ser curado desses traumas, desses bloqueios. Pastores, né? Busque ajuda, mas não fique com a sua mente presa, a sua vida limitada, a sua caminhada, como eu disse, no fiozinho da misericórdia, porque você não consegue confiar. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu já vou terminar. Mas você precisa avaliar seu corpo, porque o seu corpo é o transporte da sua alma, né? E você é um espírito que habita dentro de um corpo, mas você tem uma alma. E na sua alma estão os seus sentimentos. Na sua alma estão as suas emoções, seus desejos, suas vontades. E na sua alma está também toda a sua história. Você sente a respeito daquilo que é memória. Muitas vezes nós estamos buscando fortalecer o espírito, né? Busca Deus, ora a Deus. O corpo, né? Vai para academia, treina, tá lá, cuidando da sua saúde física, e isso você tem que fazer. Mas e a sua alma? E os seus sentimentos, e as suas emoções? Deus quer te curar por completo, para que a partir do corpo, alma e espírito irrepreensível, curado, restaurado, fortalecido, você consiga mergulhar mais profundo em quem é Deus e viver experiências com Ele e ter esse relacionamento de pai e filho, de pai e filha, que muitos hoje têm dificuldade. Mas Deus, Ele quer ter você no colo dele, pedindo um cafuné, recebendo um afago e um abraço de um pai que te ama incondicionalmente. Amém? Quero orar por você. Que o Senhor restaure a sua vida, ilumine a sua mente hoje para você pensar no que você nunca parou para pensar, e que é exatamente nesse pensamento que o Senhor vai abrir sua mente para aquilo que Ele quer revelar para você, como nós lemos aqui. E eu orei e eu quero agora declarar que o conhecimento, o espírito de sabedoria e revelação esteja sobre a sua vida, para você ser
muito mais entendido das coisas dos céus, do reino de Deus, do que das coisas dessa terra. Tem muitas pessoas querendo se aprofundar, já vou encerrar, se aprofundar em conhecimentos terrenos. E nós temos sim faculdade, cursos, nós temos, né, mentorias, nós temos, eu trabalho com isso. Mas se aprofunde. Nós vamos falar sobre isso amanhã. Sobre se aprofundar no conhecimento das coisas de Deus, sobre o reino dele. Vou encerrar, quero orar por você, amém? Pai, obrigada por esta palavra. Pai, essas vidas que estão aqui, Senhor, ouvindo esta palavra que vem do Senhor, vem dos céus ao nosso coração, à nossa mente, à nossa alma e ao nosso espírito. Que vem trazer cura, Pai, que vem trazer renovo, que vem iluminar a nossa vida, que vem iluminar a nossa mente, vem nos trazer entendimento e conhecimento sobre quem o Senhor é. Eu oro agora, Pai, por cada um dos teus filhos, que foram visitados agora por esta palavra, porque a tua palavra é espírito e a tua palavra é vida. E quando meditamos nela, nós somos vivificados, nós somos tocados, nosso espírito testifica a tua palavra. E esta palavra veio de encontro, Senhor, às necessidades da nossa alma, do nosso espírito nesta quarta-feira. Que os teus filhos agora sejam iluminados, que as mentes sejam renovadas, expandidas no conhecimento do Senhor. E o Senhor que quer se revelar a cada dia, a cada um de nós, quem o Senhor é. Que nós possamos conhecer, mas prosseguirmos, como diz o profeta Oséias, conheçamos e prossigamos a cada dia, conhecer cada vez mais o Senhor. Que a tua palavra, Pai querido, que o teu evangelho, Senhor, que o teu Espírito Santo esteja presente, Pai, em nós, a partir da nossa mentalidade. Tudo aquilo que é trauma, Pai, que é bloqueio, Senhor, emocional, tudo aquilo que impede os teus filhos de viverem a plenitude da tua paternidade. Pai querido, agora, nesta quarta-feira, eu oro, Senhor, para que o Senhor abra a mente, que o Senhor apresente as pessoas certas, que o Senhor coloque, Senhor, os teus filhos diante das oportunidades, Pai. Não só, Senhor, espirituais, mas que o Senhor coloque vidas, Senhor, para que possam ajudá-los nesta caminhada de cura, de restauração. O Senhor tem o poder de curar, Pai. O Senhor tem o poder de restaurar. Mas eu creio, Senhor, que o Senhor, nesta quarta-feira, está dando, Senhor, o entendimento para os seus filhos do que eles precisam fazer para viver a totalidade do teu reino aqui nesta terra. Em nome de Jesus. Abençoa cada lar e a cada família, cada trabalho, tudo aquilo que eles vão realizar hoje. Pai querido, que o Senhor esteja à frente, abrindo portas, conduzindo, Senhor, dando sabedoria e entendimento, ó Pai. Que o Senhor seja, Senhor, o nosso guia. Que o Senhor seja, Senhor, aquele que nos pega no colo e nos conduz aonde nós precisamos ser. Pai querido, na tua vontade. E nós cremos, Senhor, que o Senhor é o nosso pastor e o Senhor conosco, de nada nós teremos falta, em nome de Jesus. Ore assim comigo, queridos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, teu é o poder, tua é a glória, hoje, amanhã e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Deus te abençoe, que esta palavra venha trazer para você direção para o seu futuro, para o seu destino. Tenho certeza que Deus ainda tem coisas extraordinárias para realizar na sua vida, na sua casa, na sua família, nos seus projetos. E esta palavra veio dos céus para te dar um próximo passo. Iluminar a sua mente para aquilo que Ele está para fazer e realizar, em nome de Jesus. Amém? Desculpa pelo horário, queridos, mas quando o Senhor está falando, a gente tem que ser obediente. Amém? Beijo no coração, Deus te abençoe e até amanhã.